Uma boa tarde para você, meu amigo, minha amiga. Que a paz de nosso Senhor permaneça com você e também com a sua família. Estamos de volta aqui, Verdades Reveladas, no 14º dia, um dia muito especial hoje. E aí, já falou com o Papai do Céu hoje? Já conversou com Ele? Neste momento nós vamos conversar com Deus, pedindo as bênçãos dEle sobre este momento, para compreendermos a Tua Palavra. Quero convidar o pastor Miqueias para estar orando, pedindo a bênção do Senhor neste momento. Se você puder, leva os pensamentos aos céus ou pode ajoelhar com a gente também. Boníssimo Pai que estás nos céus, Deus de infinita bondade e misericórdia, humildemente, Senhor, nós nos colocamos em Tua presença, agradecidos a Ti pelo Teu grande amor e por ter enviado o Seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Nesse momento nós queremos suplicar uma bênção, neste momento que vamos estudar a Sua Palavra. Queira também estar com todos os nossos amigos, internautas, os nossos queridos irmãos que nos acompanham para o fortalecimento da nossa fé em Ti. Perdoe os nossos pecados, fique conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso encontro Verdades Reveladas. Estou aqui com o pastor Davi Paz Silva, pastor Miqueias, pastor Josafá, também pastor João Marcos. Nós vamos trabalhar em cima deste tema, graça, fé e obras, né? São 3 passos aí diferenciados, mas com um objetivo pleno. Nós vamos trabalhar em cima disso. Pastor Davi, o que é graça, pastor Davi? Eu diria que graça é tudo que o homem recebe sem merecer. A definição teológica de graça é favor imerecido. E eu diria também que graça é só para pecadores. Né? A Moa diz que os anjos não entendem de graça, quem nunca pecou não entende de graça, é só para pecadores mesmo. Ou seja, então graça é só para quem deve. Só para quem não merece nada. Não é isso? Está devendo, aí alguém lá vai e paga. Foi mais ou menos isso, né? Você não merece, mas recebeu a bênção. Interessante. Quando se trata de dom de Deus, né, que é a graça, vamos trabalhar em cima de um detalhe. Estamos falando sobre salvação, correto? Mas aí, se eu já tenho a graça de Cristo, então eu posso ficar tranquilamente, numa boa, fazer o que eu achar melhor, que a graça já vai cobrir tudo certinho? E Miqueias? Nós temos um exemplo bem claro na Bíblia, que responde exatamente nesse contexto. No Evangelho de São João, capítulo 8, verso 11, bem conhecido, ali a história onde uma mulher foi levada a Cristo e todas as pessoas estavam prontas para apedrejá-la. E Cristo, por intermédio de sua graça, Ele concede uma nova oportunidade a essa mulher e Ele, no verso, menciona, vai e não peques mais. Então a graça de Deus, a graça de Cristo, ela não é uma licença que eu posso, como o pastor Davi mencionou, que é algo que nós não merecemos, é algo que é concedido para nós pecadores, mas não é uma licença que eu possa agora me conformar em viver na prática do erro. Então Deus, Ele é misericordioso, Ele nos concede sim a sua graça, e o assunto da graça é realmente algo fantástico, nós vamos ver de forma resumida, mas ela habilita a viver em harmonia com a vontade de Deus. Muito bem, então, como você mencionou, graça não é a permissão para a pessoa continuar pecando. Então, ele recebeu a graça, então ele precisa de fazer alguma coisa. Seria mais ou menos isso? Tem que fazer alguma coisa para alcançar essa graça? Então? Bom, Deus coloca ao alcance do homem os meios de graça, né? Por exemplo, o estudo da Bíblia é um meio de graça. O homem precisa fazer uso disso, né? A oração é outro meio de graça. O homem precisa orar para receber mais graça, né? A Moa fala que as perseguições, meio de graça, as provações. Então, tudo que faz o homem procurar a Deus é um meio que Deus usa para alcançá-lo. Agora, ela é totalmente gratuita, né? Muito bem. A prova graça quer dizer isso, né? Tá, então a graça seria
um fator legal, interessante, que faz com que a gente consiga obedecer também? Seria mais ou menos assim? Aí você fala do propósito da graça, né? O propósito da graça, primeiro, é perdoar o homem. O homem perdoado, ele é capacitado a obedecer. Então a graça não é só apenas para tranquilizar a consciência do homem, mas é para capacitá-lo a prestar obediência a Deus. Muito interessante. João Marcos, em relação à graça, como foi mencionado, e aí eu faço alguma coisa, né? Deus vai lá e me perdoa. Em relação à penalidade, como funcionaria essa questão? Está também sobre a graça de Cristo e ser penalizado por alguma coisa que eu faço errado? O que você me diz? Bem, como foi mencionado, né, pelo pastor Davi, já que a graça ela é uma provisão, né? O Espírito Santo também traz essa operação. A penalidade ela já foi posta sobre Jesus. Ele cumpriu tudo aquilo que o homem deveria receber. E Cristo, pela graça, pela misericórdia, já cumpriu essa penalidade. Cabe ao homem aceitar. Interessante, né? Por exemplo, lá o texto diz que o salário do pecado é morte. Correto? Primeira parte do verso, né? Não é isso? O salário do pecado é morte. Então, ou seja, falhou, pecou, tem que morrer. Isso. Aí então vem essa segunda parte. Mas o dom gratuito, né? Interessante, né? O que esse o ponto mencionado. que o Marcos Muito trouxe interessante. é muito importante mesmo, porque pela graça, a condenação do homem foi transferida para Cristo. E a justiça de Cristo é transferida para o homem. Quer dizer, que a gente pensar bem no significado da graça é maravilhosa, né? Quer dizer, eu mereço a morte eterna, porque eu pequei, né? Mas quando eu creio em Jesus, a minha condenação eterna é transferida para Cristo. É por isso que ele morreu na cruz, né? Agora, além disso, o perfeito caráter de Cristo é atribuído a mim. Eu que não fiz nada, eu apenas aceitei. Um detalhe interessante aí. Aí eu já vou fazer uma perguntinha, mas já deu a resposta. Tem alguma condição, né, do homem para receber essa graça? Ele precisa ser pecador. O que nos torna necessitados da graça é a nossa condição de pecador. Aquele publicano que foi lá orar com o fariseu, né? Qual o argumento que ele usou lá para receber a justificação? Sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, o único argumento que eu posso usar para Deus, olha, Senhor, salve, que eu estou perdido. Perdoe-me, porque eu sou pecado. Então, a condição para receber a graça é reconhecer-se pecador. Interessante. Então, isso está muito legal. Por exemplo, eu sou pecador, eu reconheço isso, né? Inclusive, Davi comenta, em pecado concebeu minha mãe, então somos pecadores. Nascemos no pecado. Perfeito? Agora tem um pontinho aqui, que eu achei bem legal, que fala sobre um ponto, né? Sobre a inimizade contra Satanás. Qual é o caminho para nós nos tornarmos inimigos de Satanás, então? Josafá. Irmãos, seguindo a mesma linha de pensamento, é somente pela graça de Deus implantada em nosso coração. Enquanto a graça de Deus não for implantada no nosso coração, nós não somos inimigos de Satanás, somos amigos. Agora é Cristo que implanta a inimizade contra o mal em nosso coração. É, irmão Davi. Aliás, foi a primeira pregação de Cristo no Éden, né? Isso. Porém, inimizade. Quer dizer que nós, naturalmente, nós somos amigos. Estamos submissos ao seu controle, né? Então, o que Deus falou com a serpente? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, se Deus não implantar essa inimizade, nós não temos condições. Pode falar, Miquel. Pela graça divina é comunicado ao homem um poder sobrenatural. E aí, agora, nós que vivemos na condição de pecadores, ao recebermos a graça, somos habilitados a viver em harmonia com a vontade de Deus. Por isso que, sem ela, menciona que o homem está num estado desesperador, porque justamente ela faz esse Muito bem, processo. então você comentou aí, eu ia até mencionar, né?
O complemento já tirou a dúvida aqui também, mas eu vou comentar para facilitar. Então, o homem, ele naturalmente ele é escravo, ele é cativo de Satanás. Naturalmente. Né? Aí Cristo coloca essa inimizade. Então, através dessa inimizade, eu pedindo a Deus força, tenho que pedir, né? Tem que reconhecer, correto? Reconhecer que eu sou pecador. Isso, aí eu pedindo, aí Deus vai me dar graça, eu consigo então me tornar livre, então, dessa escravidão de Satanás. É mais ou menos isso, então? No Tito, capítulo 2, ali fala coisas muito fundamentais. Né? Diz assim, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça de Deus está disponível para a humanidade toda. Independente dela pedir ou não. Independente. É incondicional. Agora, o que ela faz com o homem? Ela diz assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às vis paixões, né, somos transformados. Sirvamos a Deus. Né? Então, a graça não é assim algo para acomodar o homem na condição de pecador. A graça é um meio para perdoar o homem, transformá-lo, capacitá-lo a viver em harmonia com Deus. Interessante, Davi. Agora, um outro ponto em relação à fé, né? Então, a graça é um dom imerecido. Eu preciso de algo mais para me alcançar essa salvação? Então, a fé é o meio. A fé é um meio. É o meio. Agora, só que eu não tenho fé, né? O que eu preciso? Então, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Nós definimos fé como crença e confiança. Agora, você, por exemplo, você encontra uma pessoa na rua aí, você não conhece, você confia nela? É difícil, né? Não dá para confiar, confia. Você não conhece? Mas à medida que você conversa com ela, vai conhecendo, você vai criando confiança. Então, como que nós adquirimos fé? Fé é confiança em Deus. Mas para adquirir a fé, eu tenho de conhecer Deus. Como que eu conheço Deus? Pela palavra, pelo Espírito Santo. Muito bem, complemento, Josafá? É muito interessante, irmão. A gente acredita, assim, que isso é o que acontece, né? Já foi dito, sem fé é impossível agradar a Deus. Diz que a fé, ela move montanhas, né? E através dela somos salvos, né? Pela graça. Tá, então, interessante. Somos salvos pela graça ou pela fé? Efésios... Pela graça, por meio da fé. Isso. É o texto de Efésios 2:8. 2:8. Pela graça sois salvos por meio da Por fé. meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de É dom Deus. de Deus. Ah, muito bem. Então, vamos colocar um pontinho aqui. Lá no deserto, foi colocado ali uma serpente. Isso. E através daquela serpente, quem olhava para ela era curado. Era mordido, né? Seria morto. Quando olhava para a serpente, aí era restabelecido. E alguns falaram, não vou olhar não, porque não vale a pena ficar olhando, porque não resolve nada mesmo. E aí morria. Então, é mais ou menos isso, tem que acreditar. Então, qual é o exemplo que se pode me dar em ali relação a duas isso? coisas ali, né? Para o homem ser curado, ele precisava crer primeiro, que lá, Moisés pôs a serpente lá, né? Qual era a proposta? Quem olhar vai viver. Então ele precisava crer e obedecer. A crença, a fé produz obediência. Ao olhar para a serpente, ele era curado. Quer dizer, a serpente em si mesma não tinha nenhuma virtude. Mas o fato dele crer na palavra de Deus e obedecer, ele era curado. Muito bem. João Marcos, essa serpente tem alguma representatividade? Com certeza. Jesus, lá em João 3, depois do diálogo com Nicodemos, ele diz que quando a serpente for levantada, né, ele menciona ali, prefigurando a sua morte na cruz. Filho do homem Quando o Filho do Homem for levantado, todos atrairei a mim. Interessante, né? Ela Então, simboliza aquela serpente levantada ali no deserto representava também Cristo. Símbolo de Cristo. é o antídoto Interessante. contra o Então, pecado. o segredo do sucesso, né, para alcançarmos a salvação é crer no que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Exatamente. Porque ele foi levantado, né? Foi. Então, se eu acredito, aí, pelo que ele fez por mim, que ele me dá essa bênção, né, da graça,
aí eu vou alcançar então a salvação. Isso. Se eu não crer, eu perco. Assim. Perde a salvação. E é interessante notarmos que eu crer, né, eu ter fé nisso vai produzir a obediência que o irmão Davi mencionou, que seriam os frutos, né, as obras. Hoje nós como podemos evidenciar que nós acreditamos em Deus, que esse sacrifício que foi feito na cruz foi em meu benefício, como eu acredito, vivendo uma vida em harmonia com a vontade de Deus. E para viver essa vida em harmonia com a vontade de Deus, nós temos a graça de Cristo, certo? Então, assim, uma coisa está ligada à outra. Interessante. Agora um ponto, né? Gosta de falar? Muito bem, aqui interessante que para obedecer o homem precisa ter fé. Então eu vou levar primeiro o que para o homem, para o pecador? Então, aí aparece a graça por meio da fé. A fé. E outro detalhe, não vem de vós, né? É dom de Deus. Né? Interessante. E não podemos esquecer aqui de falar do resultado, né? Agora... Então vem graça, fé e obras. Tá. E eu ia até comentar sobre essa questão da obra. Por exemplo, eu tenho muito dinheiro, tá? Aí eu tendo muito dinheiro, eu vou lá e faço algumas coisas lá e tal, aí eu estou também alcançando a salvação. O pobre não tem essa facilidade, porque ele é pobrinho, então ele não tem como. Mas aí, através de recursos, eu faço uma coisa boa aqui, faço uma coisa boa ali e tal, alcanço a salvação também, por essas obras aí? Não, se a gente crê que a salvação vem pelas obras, nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo não valeu nada. Então as obras não têm nada a ver com comprar salvação. As obras têm valor como fruto. Então é graça, fé e obras. Essa é a sequência. E as obras, elas seriam resultado da fé. Nós não produzimos as obras para termos fé, mas nós temos fé e aí produzimos as obras. Tá, interessante. Então, no caso, para o plano de resgate, plano de redenção, o alvo dele em relação às obras seria mais ou menos assim, é eu entender que eu dependo de Cristo, essa dependência de Cristo faz com que eu busco a Ele, faço a vontade dele, isso é resultado, então, sem no caso é obra. Nada podeis fazer, né? E o propósito de Mateus 5,16, para que as pessoas vejam vós as boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Pelo que eu entendi aí, as obras também não é nossa, é Cristo que faz essa obra em nós também. Então, lá, olha só, o verso 10 de Efésios 2. Então, vem lá, salvo pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, então, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. As obras são consequências. E Isaías 26:12 diz que é Deus quem faz em nós todas as nossas obras. Então, a pessoa ter bens, a pessoa querer produzir ou mostrar obras para glorificar a si mesmo, já mostra que não é resultado da fé. Porque a verdadeira fé ela vai produzir obras que glorifiquem a Deus. Muito interessante. Hoje, no mundo atual, há muitos palestrantes, há muitos influenciadores, né? Está muito em alta os influenciadores. E o que Deus quer que sejamos? Né? Demonstremos a graça de Cristo como influenciadores. Se Cristo me transformou pelo poder de Cristo, aqueles que estão em situação triste, longe de Deus, eles também podem alcançar. Então, de uma certa forma, todos nós podemos ser influenciadores, deixando Cristo nos usar, a graça de Cristo, nos fazer vencedores por meio da sua vitória na cruz. Só um detalhe mais, irmão. Tito fala que Deus tem um povo zeloso de boas obras. Aí Lutero diz assim, Deus não precisa das nossas obras, mas o nosso próximo precisa. E mesmo Tito fala que as boas obras são úteis aos homens. Quer dizer que ninguém compra a salvação com obras. Agradeço pastor Davi Paz Silva, pastor Miqueias, pastor Josafá, João Marcos, e a você também pela presença. Amanhã continua, amanhã às 17 horas, com a graça do Senhor, estaremos aqui esperando por você.
Deus te abençoe ricamente. Tenha uma ótima tarde, uma ótima noite na presença do Papai do Céu. Até mais. Preciosa